dentro de cada brasileiro, porque é uma sociedade muito conservadora a nossa, tem um pequeno Bolsonaro. Já analistas que analisaram Hitler e a Alemanha, que é uma sociedade altamente instruída, eu mesmo estudei lá há tantos anos, altamente conscientizada, cheio de cientistas e sábios e grandes literatos, pôde escolher, elegeu Hitler, como os italianos elegeram Mussolini, cheio de mentiras e fake news. No Brasil, é a mesma estratégia. Então, há dentro de cada ser humano aquilo que os antropólogos dizem, a dimensão sapiente e a dimensão demente, a dimensão de luz, a dimensão de trevas. E isso convive. E quando dizem que o brasileiro é cordial, como foi chamado pelo grande antropólogo, pai do Chico Buarque, disse que o Brasil é cordial, ele faz uma nota embaixo. Cordial não significa que é gentil, e que ele é sentimental, porque do coração vem a bondade, vem a gentileza, mas vem também o ódio, a vingança. E o brasileiro é as duas coisas. Então, isso está escondido dentro de nossa cultura. Nós temos algumas sombras terríveis, a sombra do colonialismo, do etnocídio indígena, da escravidão, da dominação da Casa Grande, que está hoje na cabeça dos grandes empresários. Como Gilberto Freire dizia, a Casa Grande não é só uma instituição histórica, é uma estrutura mental que está na grande oligarquia brasileira, que são da Casa Grande, e que consideram os trabalhadores, os que estão lá embaixo, como gente da senzala, que os desprezam. Não só dizem devemos colocá-lo à margem. Gessé Souza mostrou muito bem isso. Temos que rebaixá-los, odiá-los, até o ponto que eles percam a dignidade, que não se sintam mais parte da sociedade. Olha, isso é terrível. E ganhou corpo em Bolsonaro. Ele representa isso. E por isso ele tem uma base de gente que vive dessa dimensão sombria da história brasileira e que nós temos que enfrentar com a verdade, na crença que a verdade tem uma força em si mesma, que a mentira sempre se desmascara a si mesma, que se hoje estivesse aqui Sócrates, ele não precisava tomar cicuta, bastava ele ver o fake news e ia se suicidar de vergonha, porque toda a vida dele foi buscar a verdade nos seus diálogos, a verdade do amor, a verdade da justiça, a verdade de mil coisas nos seus diálogos platônicos, que são belíssimos, sempre buscando a verdade. Também os sábios do Oriente, Buda, Chuang Tzu e outros, buscando a verdade. E agora chega um ponto, uma sociedade da pós-verdade, pós-democracia, uma sociedade sem lei, onde a verdade não conta, se naturalizou a mentira, a enganação, isso a partir de lá de cima, onde deviam vir os bons exemplos de combater a coronavírus com a retraição social, e o presidente dá o mau conselho, saindo na rua sem qualquer proteção, incentivando que retome os trabalhos, que vão à rua. Isso é chamando o povo para a sua sepultura, para a sua sepultura. Nós estamos enfrentando uma tragédia, e ele não repara no mundo, tão egocentrado, o mundo dele é tão pequenininho, que é menor que o próprio palácio, menor que o seu gabinete. Não vê o que todo mundo faz, porque é a primeira vez da humanidade, e que estamos unidos no sofrimento, unidos na busca para enfrentar o inimigo invisível, que no meu modo de ver, isso já foi constatado pelos cientistas, que não veio de um morcego, porque aquele primeiro infectado em Wuhan, ele fazia já 3 semanas que não tinha ido ao mercado, que veio da natureza. Na minha interpretação, de séculos que nós ofendemos a natureza, agredimos a Mãe Terra, e ela foi aguentando, até um ponto que ela não aguentava mais. Mandou o aquecimento global, mandou os eventos extremos, nevascas, secas,
mandou vários vírus que nós conseguimos enfrentar, e agora mandou o coronavírus. É um contra-ataque da Terra, da Mãe Terra, que é viva, que é chamado Gaia. Isso é um termo da ciência hoje, não é mais uma hipótese científica, é um dado de ciência, que é um superorganismo vivo, que se autorregula, que sente as agressões que fazemos e está se defendendo. Então, no meu modo de ver, a nossa resposta tem que ser pela ciência, pela técnica, mas não basta. Tem que ser uma nova relação com a natureza, uma relação de amizade, da terra, uma relação de cuidado, de amor, não simplesmente terra que a gente pode comprar, vender, mas mãe terra, como a ONU definiu isso no dia 22 de abril de 2009, eu estava lá presente, define a terra a partir de agora como mãe terra. E mãe a gente sempre ama, cuida, e esses atributos, atribuí-los à nossa mãe terra. Se nós fizermos isso, ela vai se contentar, vai ser verdadeiramente mãe, não vai mandar vírus para nós, porque nós fomos amorosos com ela, cuidamos dela. Esse é o nosso desafio. Então, nós não podemos voltar ao antes. Seria a maior desgraça voltar à situação de antes, com um capitalismo feroz, que só conhece a competição, a exploração ilimitada da natureza e das pessoas, com tal que 1% da humanidade possui mais riqueza do que mais da metade da humanidade. Significa desigualdade, injustiça social. Teologicamente, significa um pecado contra o Criador e contra os filhos e filhas desse Criador. Então, nós temos que tirar as lições e voltar para uma nova relação com a natureza, com a terra, na direção de uma biocivilização.